Jefferson Bezerra, boa noite. Boa noite, Juliana, Thaís, Eugênio, todos que fazem aqui a 95. Uma boa noite muito especial aos ouvintes. Vamos começar pelo começo. Perfeito. Bora pro começo. Vamos falar de salário, que é o que todo mundo quer saber, né? Teve uma discussão muito grande em relação a essa sua postura e decisão de pagar o salário que estava marcando a sua gestão, digamos assim, de janeiro de 2019 em dia e deixar o atrasado ainda a pagar. Por que a senhora tomou essa decisão? E até alguns advogados dizem que isso não seria legal. O que a senhora tem para dizer sobre isso? Juliana, primeiro, deixa eu aqui dizer o seguinte. Veja, nós completamos um mês à frente dos destinos do governo do Rio Grande do Norte. E quero aqui destacar que, em meio a essa realidade muito dura que encontrei, até porque nós encontramos um estado em situação pré-falimentar, o que me levou inclusive a decretar estado de calamidade financeira. Eu encontrei um estado com um rombo na casa de 4 bilhões e 300 milhões. Isso derivado, por exemplo, de um passivo junto aos servidores e fornecedores de mais de 2 bilhões e 400. Sem contar também, por exemplo, atraso por consignados. Some-se a isso um déficit orçamentário previsto para o orçamento de 2019 da casa de 1 bilhão e 800, o que dá, portanto, um rombo de mais de 4 bilhões de reais. Contudo, repito, em meio a essa realidade dramática, esse quadro de colapso fiscal financeiro em que encontrei as contas do Rio Grande do Norte, graças a Deus, fruto de muito esforço, de muito trabalho, de um governo que tem se pautado pelo diálogo, pela transparência, pela seriedade, conseguimos pagar janeiro, no mês de janeiro, ou seja, agora no dia 31, paguei a todos os servidores, sejam os da ativa, aposentados e pensionistas. Outro dado importante que quero aqui registrar, Thaisa, foi já o resultado do trabalho à frente da segurança pública do nosso estado. Diga-se de passagem, comandado por uma equipe extremamente qualificada, preparada, de muito espírito público, tendo à frente o Coronel Araújo, o Coronel Larito no comando da Polícia Militar, Monteiro no Corpo de Bombeiros, Ana Cláudia na Delegada Geral da Polícia Civil. A Operação Verão está sendo considerada uma das operações mais eficazes destes últimos tempos. O verão de 2019 está sendo considerado até o presente momento como um dos mais tranquilos. As pessoas estão vendo a polícia nas ruas. E o fato é que a semana passada foi divulgado os dados com relação à criminalidade e à violência no mês de janeiro, onde foi constatado uma redução de 38% no número de homicídios janeiro de 2019 comparado a janeiro de 2018. A senhora já atribui isso, então, às medidas da sua gestão, governadora? Sim, sem dúvida nenhuma, porque, veja bem, esses dados, inclusive, mostram, à luz das pesquisas realizadas ao longo dos últimos anos, que nós tivemos o janeiro menos violento nestes últimos 5 anos. Janeiro de 2018 foram 200 homicídios. Nós reduzimos para 124. Foram mais de 70 vidas que foram salvas. Agora, o que significa? Significa, repito, uma equipe preparada, uma equipe de muito espírito público. Lembram que foi exatamente a primeira equipe que eu anunciei. Foi. Lembram disso? Lembro. Ainda em novembro, Sim. Com a consciência e a responsabilidade já que essa equipe tinha que ser escolhida logo, anunciada logo, para ela começar a trabalhar, porque dia 1º de janeiro a responsabilidade
do Serviço de Segurança Pública já Já era estava, seu. era Agora- nosso. agora- Segundo, só para concluir, eles tiveram tempo durante toda a transição, Thaisa, para tomar as primeiras, projetar as primeiras medidas, as iniciativas, e por fim dizer o seguinte, um fato, Eugênio, que contribuiu muito, foi que mesmo em meio a toda essa dificuldade fiscal financeira, eu botei a diária operacional no bolso dos policiais. Então eu registraria, sem dúvida nenhuma, esses dois feitos, esses dois fatos positivos que a própria população está reconhecendo. Agora, voltando aos servidores. Então, só para dar continuidade a essa questão dos servidores, governadora, a gente está vendo aí a questão da polícia, os números são positivos, os resultados são positivos, é inquestionável que são positivos. Agora, a gente voltando para a questão dos servidores, dos salários, a senhora amanhã vai para a Assembleia Legislativa, vai fazer a sua primeira leitura anual, e aí nessa leitura deve ter exatamente o que é que a senhora vai fazer. Então, a gente queria só que a senhora adiantasse aqui. E em relação a esse gente, passivo em dos relação servidores, a existe um servidores. calendário, existe uma data, uma previsão de como a senhora vai enfrentar esse problema desse passivo? O que é que está do nessa governo mensagem anterior? de amanhã em relação a Perfeito. isso? Primeiro vamos com relação aos servidores. Veja bem, eu instituí o Comitê Estadual de Negociação Coletiva. É uma instância onde o debate tem sido permanente com o Fórum dos Servidores. Um debate feito de forma transparente, democrático e responsável. Pactuamos com o Fórum dos Servidores que em janeiro nós pagaríamos dentro do mês a todos os servidores públicos. Pactuamos também com o Fórum dos Servidores que toda e qualquer receita extra que entrar nos cofres do Estado tem endereço, vai ser destinado exatamente para a gente quitar o passivo E que receitas extras são essas? que a governadora? administração antiga deixou junto aos servidores. Porque eu não vou sossegar enquanto não só estabilizar o pagamento dos servidores públicos com previsibilidade e isonomia, pagando aos servidores dentro do mês, mas igualmente buscar receitas extras para quitar o passivo dos servidores. Juliana, nós estamos falando de 4 folhas. Tem servidor que ainda não recebeu o 13º de 2017. Tem parcela de servidores que não recebeu novembro e tem 2 folhas em aberto. Então, o que eu quero aqui, respondendo concretamente a vocês. Eugênio, infelizmente, nesse exato momento, eu não tenho condições de apresentar um calendário para quitar o passivo dos servidores, para ir quitando o passivo dos servidores. Por exemplo, já enviei para a Assembleia Legislativa, desde sexta-feira passada, entreguei em mãos o projeto de lei, onde eu peço autorização ao Poder Legislativo para a chamada operação de antecipação das receitas oriundas exatamente A senhora dos fez isso no royalties. dia da posse dos deputados, No dia da inclusive. posse, Foram no dia muito da- surpreendidos lá. No dia da posse, Eugênio, e eu estou pedindo autorização à Assembleia Legislativa com um detalhe. Primeiro, estou pedindo autorização para antecipar os royalties, não apenas em 2019, mas nos 4 anos do meu mandato, até 2022. Isso garantiria aí colocar quais folhas em dia a senhora acha? Já fez um cálculo Mas tem gente aí? que diz que esse dinheiro dos royalties não pode ser usado para Vou explicar. pagamento de folha. Vou explicar. Então, o projeto de lei, eu peço antecipação não é mais apenas para 1 ano, né, mas para os 4 anos. Ao mesmo tempo em que peço também à Assembleia Legislativa que flexibilize no sentido de que o governo do Estado possa negociar não só com as instituições bancárias públicas, mas privadas, para dar mais competitividade ao processo de negociação. Terceiro, é verdade, Eugênio, esses recursos oriundos da antecipação de receitas, eles podem ser destinados para pagamento de pessoal, mas para aposentados e pensionistas. O passivo que o Estado do Rio Grande do Norte tem para com os servidores está na casa de 1 bilhão, referente às 4 folhas. Destes 1 bilhão, 400 milhões é somente com aposentado e pensionista. Então, está respondido a vocês.
que a obtenção dos recursos da antecipação dos royalties, se Deus quiser, vai fazer com que a gente possa dar um passo importante do ponto de vista de ir quitando o passivo junto aos aposentados e pensionistas. Mas a senhora pode pegar esses recursos e aplicar em uma outra fonte para que sobre dinheiro para pagar também aos efetivos? Não, veja, aí Thaís, vamos ter claro. Tem o aspecto do ponto de vista jurídico. Sim. E também volto a dizer, como a dívida só com aposentado e pensionista é elevada, cerca de 400 milhões, entendeu? Então isso está dentro do contexto... Já ajudaria bastante. Com certeza, dentro do contexto do processo de negociação dos royalties. Por que eu estou pedindo os 4 anos? Para que a gente possa ter uma condição de pegar uma margem maior de recursos. Uma coisa é você pedir relativa a 1 ano, 2 anos. Outra coisa é a 4 anos. Agora, os demais servidores, qual é a outra iniciativa concreta já em curso? É a luta incansável que nós estamos tendo no Fórum dos Governadores, inclusive vou estar essa semana em Brasília, junto ao Congresso Nacional, pela aprovação do projeto de lei que trata do excedente da chamada seção onerosa do petróleo, né? Quero inclusive dizer a vocês que o Fórum dos Governadores está articulado com a Confederação Nacional dos Municípios, com a Frente Nacional dos Prefeitos. Nós vamos articular o Congresso Nacional através das respectivas bancadas estaduais e vamos deflagrar um movimento que se chama a aprovação já do projeto de lei que trata da seção onerosa do petróleo e do gás. Juliana, se esse projeto aprovado, sancionado, o que permitirá o governo federal fazer o chamado leilão desta seção onerosa, 20% desses recursos serão destinados para os estados e municípios. O Rio Grande do Norte teria um recurso extra da ordem de 430 milhões de reais. E aí sim, com essa receita extra, imagina, um passo fundamental que a gente vai dar para ir quitando o passivo. De forma que, antes de falar da questão da Assembleia, Thaís, eu quero aqui, me permita, dizer à população do Rio Grande do Norte, especialmente aos meus colegas servidores, eu sou professora, sou servidora pública, né? Portanto, tenho o dever, a obrigação, né, de todo esforço, todo empenho que nós estamos fazendo para corrigir esse ato desumano, essa grande injustiça que foi cometida contra os servidores públicos do nosso Estado. A senhora não tem medo de não conseguir fazer isso e ficar desacreditada, sem crédito pela sua categoria? Não tenho medo, sabe por quê, Thaisa? Porque os servidores estão participando, acompanhando de todo o esforço que o governo vem fazendo. Repito, o diálogo transparente, responsável, democrático, a gente tem colocado todas as planilhas exatamente na mesa. Agora, o que eu quero aqui afirmar mais uma vez aos servidores públicos que, repito, nosso foco é estabilizar o pagamento dos servidores, garantindo a eles previsibilidade e isonomia, do mesmo jeito que eu paguei janeiro, no mês de janeiro. Se Deus quiser, Juliana, nós vamos honrar isso em fevereiro, pagar fevereiro dentro do mês de fevereiro e a todos, a quem está na ativa, mas o pensionista também. E repito, e ao mesmo tempo desenvolvendo todos esses esforços. Por exemplo, o projeto de lei que a gente mandou para a Assembleia Legislativa. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu vou contar com o espírito público da Assembleia Legislativa. Agora, vocês têm dúvida que o Fórum dos Servidores vai lá para a Assembleia Legislativa para exercer o seu papel legítimo de sensibilizar, pressionar o parlamento estadual para que aprove no mais breve espaço de tempo possível. A senhora pediu a dispensa de tramitação nas comissões? Pedi o regime de urgência urgentíssima. Né? Exatamente. E sobre a mensagem, só para concluir a pergunta de Thaisa, Juliana, sobre a mensagem amanhã, o que é que essa sua mensagem vai abordar? O que é que a senhora pode adiantar, né, Thaisa? Primeira mensagem, exatamente. Além do salário dos servidores, que a senhora já falou, o que é que o governo vai apresentar? Vamos à mensagem. É uma mensagem que
merece um cuidado mais especial. Por quê? Porque é a minha primeira mensagem. Então, desde a semana passada que eu estou debruçada sobre ela. Vai ser um texto longo, um discurso longo. Oi, Thaísa. Daqui a pouco ela pergunta a roupa, tudo. Thaísa, mas nós vamos entregar por escrito a vocês. E vai ter Ótimo. cópia lá para os deputados. Vai ser longo. Para a imprensa. Não, mas vai ser um discurso maior, porque a minha primeira mensagem, evidentemente, que eu tenho a obrigação, primeiro, de fazer um breve resumo de como eu encontrei O Estado. o Estado. E, ao mesmo tempo, me reportando ao programa de governo, dizer das iniciativas já em curso e as que nós vamos adotar. Por exemplo, para a recuperação fiscal do Rio Grande do Norte. Desde 2 de janeiro que está em curso um plano de recuperação fiscal no Rio Grande do Norte, que começou pelo decreto de calamidade financeira, que será submetido agora à Assembleia Legislativa. Segundo, nós editamos uma série de decretos que a imprensa já tem divulgado. Decreto, por exemplo, que diz respeito à cessão dos servidores. Não tem nenhum problema, Juliana. De repente, o servidor público do Rio Grande do Norte ser cedido a uma outra instituição, desde que a justificativa seja consistente. E que ele não faça falta naquele lugar que ele estava. Claro. E muito importante destacar que o ônus seja para o órgão cedente, né, Thaísa? Isso. Eu agora, por exemplo, eu requisitei professores de outras da Universidade Federal, da UFESA, para compor o secretariado, mas eu estou pagando a Universidade Federal. Então, veja bem, servidor cedido, mas desde que não faça falta aos interesses da administração pública do Rio Grande do Norte e com o ônus cedido para o órgão cedente. Deixa eu só terminar rapidinho. O outro decreto de excepcionalidade do horário. Nós reduzimos o horário de 8 até as 14, sem prejuízo das políticas públicas, do papel do Estado, até porque naquelas áreas mais essenciais vai ter um calendário especial A também. senhora também está trabalhando só até 14 horas? Não, aí eu saio de lá 9, 10 horas da noite, entendeu? Às vezes já tive dia que sair depois de 11 horas. Mas o fato é que a redução do horário foi também nesse esforço de economizar, com luz, com terceirizado. Outro decreto foi revisar todos os contratos de locação de automóveis, de terceirizados, etc. A frota de automóveis deu um prazo que se esgota agora para que todos os secretários enviem o Comitê de Gestão e Eficiência que eu instituí, formado pela área econômica e a Casa Civil, envie o número de automóveis que cada secretaria dispõe, seja próprio, seja locado, e o controle rigoroso que nós vamos fazer da distribuição do combustível. Fiz aquelas medidas que são necessárias, que não é nada mais do que minha obrigação, meu dever. Por exemplo, cancelar aquele contrato com o restaurante Camarões de mais de 150 mil reais, reduzir a diária que o governador e o vice tinha direito de mais de 1.200 reais. Isso é um exagero. Diária de viagem, De você diz? viagens. Agora, Mais de 1.200, eu mandei reduzir em 50%. Esses são, digamos assim, são as medidas que são necessárias para a gente ir reduzindo despesa, moralizar, sanear, pôr ordem na casa. Agora vamos às medidas de caráter estruturante. Investimentos. Ao lado do projeto dos royalties, o que é que eu estou enviando agora? É o projeto de lei que trata do crescimento sustentável das despesas. Por quê? Porque eu disse aqui para vocês agora que nós temos um orçamento previsto para 2019 com um rombo, desculpa a palavra, é essa mesmo, no popular, ou seja, um déficit de 1 bilhão e 800. Eugênio, eu peguei o governo do Estado com um déficit de mais de 2 bilhões e 400. Ou seja, nós vivemos em um Estado onde as despesas não cabem nas receitas. Estou correta? Isso. sim. Então, eu tenho que ter responsabilidade, daí porque estou enviando um projeto de lei à Assembleia Legislativa, a chamada Lei do Crescimento Sustentável das Despesas, que se trata do seguinte: as despesas serão autorizadas mediante o crescimento das receitas, ou seja, até 70% das receitas. E com detalhe, está fora dessa regra saúde, educação e segurança.
Governadora, os entendedores de gestão pública falam que as medidas que a senhora tomou, por exemplo, de redução de horário, o cancelamento do contrato com Camarões, são medidas muito paliativas, que a senhora teria que tomar atitudes duras, inclusive antipáticas, em relação a servidores, cortes de servidores, para poder resolver o problema do Estado, que não é simples. E que a senhora não faria isso porque a senhora já foi sindicalista, não ia se queimar com essas pessoas e por isso a senhora não vai conseguir resolver aumentar o problema a alíquota do da Estado. Previdência. O que a senhora fala sobre isso? Porque a senhora já deve ter ouvido isso umas 500 vezes. Veja, Juliana, eu falo sobre isso com muita tranquilidade, porque eu não estou aqui para atender, tá entendendo, os interesses do mercado. Eu estou aqui para atender os interesses do povo do Rio Grande do Norte. Significa organizar essas contas, significa buscar o reequilíbrio fiscal financeiro do Estado, para que eu possa respeitar os servidores, pagar em dia os servidores, fornecedores e implementar um projeto de desenvolvimento em parceria com o setor produtivo, que não só fortaleça os negócios existentes no Rio Grande do Norte, mas traga novos investimentos. Segundo, veja, durante a campanha, eu sempre fiz questão de dizer que a crise fiscal financeira do Rio Grande do Norte era dura, era grave, e que não tinha uma bala de prata para resolver isso. Ou seja, não tem uma medida isolada que vai resolver. O que existia e o que está no meu programa de governo, o que eu estou fazendo agora, é um conjunto de medidas para que, de forma harmoniosa, a gente possa, ao longo desses 4 anos, ir trazendo o Rio Grande do Norte para o reequilíbrio fiscal financeiro. Essas medidas que eu tomei por decreto, alguém pode até dizer, são medidas simples, mas são necessárias. Primeiro porque toda e qualquer economia que a gente fizer é necessário. E depois pelo caráter simbólico que elas têm. Sim. É o povo vendo a austeridade, é a governadora, é a sua equipe, é o governo dando exemplo. Agora vou voltar. Eu falei do crescimento sustentável das despesas, que essa é uma medida de caráter estruturante. Significa que eu não posso gastar mais do que eu arrecado. Vamos falar aqui de melhorar a receita. Eu também disse durante a campanha, e reafirmo o meu compromisso, de que eu ia melhorar a arrecadação da receita do Estado sem aumento de impostos. O que eu estou fazendo, Eugênio? Por exemplo, já em curso operações para aperfeiçoar o processo de cobrança dos impostos, de combate à sonegação. Por exemplo, fizemos a operação Fisco Integrado há poucos dias, lançamos outra operação essa semana de cobrança do ICMS. Paralela a isso, Thaisa, contando inclusive com o auxílio do Poder Judiciário, a Procuradoria-Geral do Estado, os auditores fiscais e o Poder Judiciário, nós estamos com uma força-tarefa para elevar o percentual de recuperação da dívida ativa do Estado. Então, veja, Juliana e Thaisa, na verdade, eu estou sendo coerente com aquilo que eu disse durante Em combater a história do teto, que hoje muita gente passa do teto. Por causa dos penduricários. Dos penduricários. A governadora poderia enviar algum tipo de projeto nesse sentido para a Assembleia? Pretende enviar? Pretendemos e tem medidas já em estudo nessa direção. Por exemplo, a questão da Previdência. Não vou fugir aqui à pergunta de vocês. Vejam, o que foi que eu disse durante a campanha? Que nenhuma medida com relação à Previdência dos servidores seria adotada sem que isso fosse objeto do debate junto ao Fórum dos Servidores. E eu vou honrar com minha palavra. Assim como os empresários do setor produtivo. Toda e qualquer medida que diz respeito, né, aos interesses dos empresários também será objeto do debate, para que a gente possa construir os consensos possíveis, tudo isso pensando, né, no interesse maior, que são os interesses do povo do Rio Grande do Norte. A Previdência, o governo federal está aí lançando a proposta, não apresentou ainda oficialmente. Vai apresentar oficialmente agora, inclusive ao Fórum de Governadores. Vamos aguardar a proposta que o governo federal está apresentando. Paralelamente a isso, Nereu, que é um dos especialistas, um dos melhores especialistas, presidente do IPERN, já tem propostas, inclusive está já dialogando com os demais poderes, que é aquela proposta, Thaisa, para que os demais poderes
se responsabilizem pelo pagamento dos seus dos aposentados. seus aposentados, né? Então, né, nós estamos tratando de tudo isso. Agora, Eugênio, me permita aqui dizer uma coisa para não ficar, né, a gente só falando, né, nas medidas de busca do equilíbrio fiscal financeiro, que são essenciais, são importantes, mas eu quero dizer aqui o seguinte, ainda nesse contexto, nós tivemos a missão do Tesouro Nacional aqui. E eu quero dizer aqui a vocês uma coisa boa, positiva, é que está havendo já uma sinalização por parte do governo federal de instituir um novo programa de recuperação fiscal que possa contemplar estados como o Rio Grande do Norte e outros Que não devem tanto. que não devem, porque, veja bem, aquele programa de recuperação fiscal aprovado em 2016, eu estava no Senado. Aquele programa tinha um endereço certo, era para o Rio de Janeiro. Porque o problema deles, diferente do nosso, eles têm um alto endividamento junto ao Tesouro. O nosso problema não é esse. O Rio Grande do Norte não é endividado. Não, o nosso problema é a dívida com os servidores, Público. que nós temos que quitar. E com se Deus fornecedores quiser, também. Agora, claro, Agora, e governadora, fornecedores, inclusive quando a gente fala de fornecedor, nós estamos falando fornecedor para a saúde, para a educação, então só para governadora, concluir. agora rapidinho, que o nosso tempo está acabando. Só, eu Sim. não queria terminar essa entrevista sem essa pergunta. Hoje aconteceu aí o lançamento pelo ministro da Justiça, o Sérgio Moro, de um pacotão aí de combate à criminalidade e à corrupção que ele vai enviar para o Congresso. E foi-se notada a ausência de um representante do Rio Grande do Norte. Alguma rusga aí em É a relação pergunta de a quase Moro? todo É quase mundo todo que mundo mandou quer saber mensagem aqui. Pelo Por contrário. que não foi enviado um representante do Pois é, RN? pelo contrário, nenhuma rusga. Imagina, nós vamos inclusive deflagrar agora, já em março, o Plano Estadual de Segurança Pública do Rio Grande do Norte. Mas para não que a teve gente- representante. Vou chegar lá, para que a gente possa estar exatamente adimplente junto ao Sistema Único de Segurança Nacional. Essa é uma área prioritária para nós. O que aconteceu, Juliana, é que a reunião com o ministro da Justiça coincidiu com a realidade não só aqui do Rio Grande do Norte, que é a leitura da mensagem. Amanhã. Amanhã, eu participo do Fórum dos Governadores. Nós, inclusive, colocamos lá para o ministro a impossibilidade da gente comparecer. Segundo, o Coronel Araújo está indo para Brasília já para uma reunião, inclusive convocada pelo ministro de Sérgio Moro. Sérgio Moro. Vai passar 2 dias em Brasília. 2 dias, Eugênio. Então vai voltar com todo esse projeto Claro, gente, na já mão. tem uma- Então não há Pra ser apresentado Tem um representante do governo. Ele está indo para essa reunião, que estão sendo chamados todos os secretários estaduais de segurança pública do país. 2 dias eles vão ficar exatamente em Entendi. Brasília, tratando do tema da O que questão foi da que segurança achou pública. do presidente do Senado, presidente da Câmara Federal? Olha, Juliana, isso é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional. Enfim, está dada. O que eu espero, está entendendo, é que o presidente tanto da Câmara como do Senado, para além das suas posições político-partidárias, eles pensem nos interesses do Brasil Cada dia a gente e vê a dos senhora, estados. cada dia a gente vê a senhora mais próxima, ou pelo menos vocês estão sempre juntos em tudo que é solenidade, do prefeito Álvaro Dias. Tem uma parceria administrativa, pode se tornar uma parceria política, já que Álvaro vai buscar uma reeleição, o PT vai ter candidato à prefeitura, como é que está isso já? Eugênio, eu sempre tive uma relação extremamente respeitosa com Álvaro Dias, né? Desde a época quando nós fomos colegas na Assembleia Legislativa, depois na Câmara Federal. E hoje, evidentemente, que ele, como prefeito da capital, da maior cidade do estado, é meu dever, enquanto governadora, E dele e também. dele também, enquanto prefeito, ter uma relação que está nos marcos da institucionalidade. Quero aqui deixar claro. Aliás, quero aproveitar aqui, inclusive, para dizer Mas que é inédito, viu, governador? A gente nunca Pois viu é. aqui. Essa Infeliz, essa institucionalidade. Para nós é até estranho. A gente fica, verdade. será que eles têm algum arrumadinho aí já partidário também, O que político, mostra, eleitoral? pois é, o que mostra o atraso, né, desses governos de então, esses perfil oligárquico, conservador. Veja bem, na hora que eu estou ali sentada, como governadora do povo do Rio Grande do Norte, eu tenho a obrigação e o dever, né, de dialogar com todos, de buscar uma relação institucional e rapidamente. Por exemplo, a semana passada, outro dado muito importante que eu queria destacar aqui foi a reunião que nós fizemos não só com o prefeito Álvaro Dias, também com a prefeita de Mossoró, Rosalba Os Ciarnini. dois juntos na mesma Uma reunião. reunião, Thaís, aí porque os chamei. Liguei, inclusive, na terça-feira.
para uma reunião na quarta. Convocada pela governadora. Pela governadora. Para quê? Para tratar desse drama na saúde. Eu quero aqui dizer à população do Rio Grande do Norte que assim como nós estamos totalmente empenhados em diminuir os índices de violência e criminalidade que assolavam o Rio Grande do Norte, que ainda são altos, igual empenho a governadora está tendo com relação à questão da saúde. É desumano. Sabe qual foi o legado que eu peguei? 15 mil cirurgias. Para você, Juliana, que Ou tem seja, plano a de lista saúde, de espera de 15 mil. Para você que tem plano de saúde, para mim que tem plano de saúde, é muito cômodo. Agora, para a maioria da população, aqueles que estão nesse exato momento Os hospitais regionais, hein? Pois é. Veja bem, dessas 15 mil cirurgias pendentes, mais de 5 mil cirurgias eletivas, que são cirurgias ortopédicas. Sim. Tem gente lá sequelado. Por que chamei Natal e Mossoró rapidamente? Porque Natal e Mossoró respondem por mais de 70% dos serviços de atenção à saúde do Rio Grande do Norte. Chamei eles. Vamos aqui fazer uma pactuação. Secretário Cipriano, secretário de Saúde de Mossoró e de Natal. Uma reunião muito produtiva, quase 2 horas. Saímos com o seguinte encaminhamento, Thaisa, sabe qual? Primeiro, todo o esforço nosso no que diz respeito a dar efetividade à regionalização dos hospitais, fortalecer os hospitais regionais, implantar as policlínicas. Lembra que foi aquela proposta que falei na campanha? Isso. Que a policlínica é para atender a média complexidade, as consultas especializadas, os exames. Agora, no contexto disso, eu disse a Cipriano, eu quero um plano emergencial para a gente ir diminuindo essa fila das pessoas, dessas cirurgias eletivas. E, para tanto, é fundamental a pactuação com Mossoró e Caicó. Por quê? Mossoró e Natal. Mossoró e Natal. Por quê? Porque ambos respondem por 70%. Por quê? Porque não adianta Mossoró ter uma medida isolada, porque não vai resolver. Tem que ser uma pactuação, o Estado, com Natal e com Mossoró. Se Mossoró não resolve, vem para onde, Juliana? Para o Valfredo Gugel. Vem para o Valfredo Gugel. Aí tá ali aquela situação. Então foi uma reunião, gente, que eu agradeci muito, porque ali ficou demonstrado que a campanha passou. A maturidade. A maturidade que a campanha passou, que, olha, uma coisa são as opções partidárias legítimas que cada um de nós temos. O partido é o PT, o partido do prefeito é outro, mas escuta, as opções políticas partidárias são uma coisa. Outra coisa muito importante que tem que prevalecer sempre é o interesse do povo do Rio Grande do Norte. Ok, queria agradecer aqui, chegamos ao fim. Muito obrigado, governadora Fátima Bezerra, por estar mais uma vez aqui conosco no Jornal da Noite. Eu que agradeço e espero vir mais vezes, viu? A gente chama. Que mandou pergunta a gente aqui. ama. A gente já fez algumas, mesmo sem citar o nome, porque muitas perguntas eram parecidas com as nossas também. A gente vai convidar a governadora Fátima Bezerra para vir novamente e responder aqui a outras perguntas dos nossos ouvintes. Obrigada. Muito obrigada pela entrevista, governadora Fátima Bezerra. E você, ouvinte, acesse taisagalvão.com.br. Boa noite, obrigada pela audiência. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.